isso aqui hoje estou para fazer justiça por Roger. Eu peço, senhores julgados, que os senhores lutem pela verdade. Que os senhores obedeçam às leis impostas no nosso Código Penal. Desta forma, a promotoria pede que eles sejam condenados obedecendo o segundo parágrafo do nosso artigo 121, contido no nosso Código Penal, nas nossas leis. E é agora, desta forma, eu passo a palavra para a minha amiga doutora Débora, que trará os autos do processo em seguida. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar ao juiz que preside hoje, aos caros colegas, ao nobre júri e a todos que vieram esta noite nos prestigiar. Esta é uma noite muito especial, senhoras e senhores. Uma noite feliz, porque hoje, aqui neste lugar, será feita justiça. Justiça por um homem. Justiça por este homem. Justiça por Roger. Justiça por esta família. Nesta noite falaremos sobre um crime brutal. Um homicídio qualificado. Porque sim, senhoras e senhores, Roger não teve nenhuma chance de defesa contra seus 4 amigos, imbuídos da vontade de lhe tirar a vida. Que chances esse homem teria contra 4 homens adultos? Homens esses que gozavam de sua amizade e confiança. Também, senhoras e senhores, utilizaram de meio cruel. Porque sim, senhoras e senhores, o homicídio através de traumatismo crânioencefálico, utilizando trauma contundente, é sim uma maneira nada misericordiosa de se tirar a vida de alguém. Para nós, pessoas normais, de boa índole, pode ser difícil imaginar tal cena. Por isso, gostaria de trazer a lembrança de todos um caso que também chocou a toda a nossa sociedade. No caso em questão, as vítimas também pereceram na mão de pessoas que os conheciam, pessoas próximas. Na ocasião, não foram utilizadas pedras, mas paus. E como consta nos autos, o alvo dos assassinos também era a cabeça das vítimas. E conforme está descrito nos autos, senhoras e senhores, foi tal a violência que havia massa encefálica por todo o quarto, e ainda assim essa morte demorou tanto que a morte foi finalizada com sufocamento. Este caso ficou conhecido de todos como o caso Richthofen. No caso que discutimos hoje, estes homens utilizaram o que tinham à mão, pedras, para tirar a vida de seu amigo. E se isso já é difícil para nós imaginarmos, imagina o que veio depois, senhoras e senhores, quando estes homens dilaceraram o corpo e dele se alimentaram. Isso não é aceitável, senhoras e senhores, pela nossa moral, e também não é aceitável pela letra firme da nossa legislação. São vidas, senhoras e senhores. Ao fim deste momento tão dramático, de tanta angústia, os réus foram recebidos por suas famílias de braços abertos. Mas a família de Roger nem mesmo pôde se despedir com dignidade. Não puderam investir com o seu melhor terno. Não puderam enfeitar o seu corpo com flores e velá-lo junto aos entes queridos. Não puderam segurar a sua mão firme antes de dizer adeus. Não puderam se despedir, porque os réus tiraram dele a sua dignidade. Destruíram o seu corpo. Transformaram Roger em uma coisa, um alimento, um animal de corte. Dilaceraram, brutalizaram este homem e também brutalizaram esta família. Consta nos autos um relatório que ilustra muito as consequências que essa família sofre até os dias de hoje. O filho de Roger, uma simples criança, foi atendida pelo atendimento especializado da escola, e a psicopedagoga nos conta que, além do baixo rendimento escolar, a criança sofre de ansiedade,
momentos de melancolia e tristeza, angústia, violência contra seus pares. Conta também no relatório da psicopedagoga que a criança, ao se ver confinada dentro de uma van escolar para um passeio, teve uma crise de pânico e precisou ser atendida. É a justiça que nós pedimos por essas vidas. São vidas, senhoras e senhores, são as nossas leis. É a nossa sociedade protegendo o que há de mais importante, a vida humana. Estamos aqui para todos os que têm fome e sede de justiça. Como diz Mateus 5, versículo 6. Antes de finalizar, gostaria de trazer a todos uma preocupação que devemos ter. A preocupação da nossa sociedade relativizar crimes brutais. Não podemos relativizar a morte, senhoras e senhores. Todos já devem ter ouvido um ditado semelhante que os antigos, que são mais sábios que nós, nos ensinaram. Para tudo tem um jeito, exceto para a morte. Para a morte não há solução. E quando relativizamos crimes brutais, nós temos pessoas tirando fotos com o goleiro Bruno, nós temos Elise Matsunaga aplaudida na porta do presídio, nós temos fã-clubes de assassina Richthofen na internet. Vamos defender a nossa lei e vamos defender a nossa sociedade. Porque não há relativização para crime de homicídio. Não há relativização para crime de homicídio qualificado. Falamos aqui em nome de Roger, em nome desta família e em nome da nossa sociedade. E principalmente para não rasgarmos nosso código de leis. A lei existe e ela tem que ser cumprida. Muito obrigada. Passamos a palavra para a defesa. Senhor juiz, senhores jurados, todos aqui presentes, boa noite. Começo meu discurso ressaltando os fatos do caso a que é ser julgado. Eram 5 homens exploradores de uma caverna em seu exercício de trabalho de um hobby comum, no qual, por um acidente não premeditado, ficaram presos exatamente 32 dias. No 23º dia, o Roger teve uma ideia no qual se baseava em um jogo de sorte e que, nesse jogo, qual tivesse a menor estatística seria aquele que seria sacrificado em prol de um bem maior. Tendo em vista esse contrato social firmado pelos 5 e de acordo pelos 5, o Roger foi quem teve a menor pontuação e assim foi sacrificado. Devo ressaltar que os 5 ali presentes já se encontravam em estado de natureza. Eles estavam lutando pela preservação da vida. Estavam lutando para sobreviver. Não foi um ato prazeroso, não foi um ato premeditado. O conceito de estado de natureza, ele refere-se a um estado anterior ao estado de organização civil, onde a população era conduzida pelas leis da natureza. Vale ainda afirmar que os homens nessa caverna se encontravam aflitos, angustiados pela vida, pela sobrevivência da vida, temidos. O que seriam deles? Como iriam sobreviver a esses dias? E ainda deixa o seguinte questionamento para o júri. Não foi algo cívico superficial que os prenderam ali? Algo não premeditado, algo que nem o Estado conseguiria tinha um controle, né, sobre aquilo? E dessa forma, eles não foram, teoricamente, obrigados a estar ali? E qual situação outra teriam eles para sobreviver? Tendo em vista que os alimentos eram escassos. E para encerrar o meu discurso, cito Thomas Hobbes, onde ele falava, filósofo contratualista, o homem é o lobo do próprio homem, em guerra de todos contra todos. Numa explicação breve, de acordo com os autos, cito, o homem é um animal selvagem, ele faz de tudo para sobreviver, inclusive atrocidades. Passa a palavra. Boa noite.
excelentíssimo senhor juiz, senhoras, senhores jurados e demais participantes. Eu gostaria de relatar um pouco dos autos do processo, onde no 22º dia, esses homens receberam contato externo. 22 dias confinados, onde em momento nenhum é relatado que estes homens ainda possuíam qualquer tipo de alimento. Não só alimento, água. Não só alimento ou água, luz solar. A gente entende que dentro de uma caverna, esses homens, depois de 22 dias confinados, qual o estado psicológico que se encontravam? Eu coloco os senhores para refletir a respeito de que, depois do contato, esses homens perguntam, então, a única fonte de informação que eles tinham externa: quanto tempo vai ser levado para que seja feito o resgate? Os engenheiros então respondem: pelo menos, no mínimo, mais 10 dias, desde que não haja um novo deslizamento. Não era certo de que eles seriam resgatados em mais 10 dias. Então, esses homens perguntaram mais uma vez ao médico: quais são as chances que nós temos de sobreviver a esses 10 dias? O médico respondeu que as chances eram remotas. A partir deste momento, esses homens receberam uma sentença de morte. São mais 10 dias para resgatá-los, mas ninguém pode dizer que vocês sobreviverão. O próprio Roger, então, toma, a partir desse momento, o lugar de líder daqueles homens. E eles decidem deliberar como podemos fazer para poder nos salvar. Então ele propôs a ideia de que um deles se sacrificasse em prol da vida dos outros. Depois de muitas horas deliberando sobre isso, eles mais uma vez fazem contato. E então, eles perguntam se seria plausível de que eles adotassem um método de sorte para poder, então, deliberar quem seria sacrificado em prol do outro. Nesse momento, senhores, nesse momento, esses homens são completamente abandonados pelo seu estado. Eles são cruelmente abandonados por um estado omisso. Os senhores podem acompanhar comigo na página 22 dos autos. Ninguém quis prestar o mínimo de informação para esses homens. Eles pediram ajuda, eles foram claros. Eles tiveram a nobreza de relatar ao seu estado: nós só temos essa chance de sobreviver. Nós devemos? Então eles pediram a ajuda de um médico, receberam silêncio. Eles pediram a ajuda de um padre, receberam silêncio. Eles pediram então a ajuda do Estado, que se apresente um juiz que possa nos dizer se nós deveremos, se nós podemos então adotar tais medidas. E o que eles receberam? Silêncio. Esses homens foram abandonados à sua própria sorte. E para quem se pergunta em qual momento esses homens entraram no estado de natureza, eu respondo: a partir desse momento. A partir do momento em que não existia ali suporte, ajuda, socorro, não existia. Então, eles tomaram a decisão de firmar sim um contrato. Era justo. Eles firmaram sim um contrato. Um seria sacrificado em prol da vida dos outros. Todos concordaram. Todos entenderam de que o único objetivo desse contrato era a sobrevivência. Nós sairemos daqui todos mortos ou sairemos 4 vivos? Em momento algum eu digo que a vida de um é mais importante que a vida de outro. Não. Porque no método que eles adotaram, todos tinham a mesma chance. Todos. Nenhum poderia se sobressair sobre o outro, porque era um jogo de sorte. Todos tinham a mesma chance. A partir daí, eu pergunto aos senhores: no momento em que esses homens, no momento em que Roger dá a ideia de que um se sacrificasse,
e que eles perguntam, que eles pedem ajuda, que eles pedem socorro ao Estado. Qual dos senhores aqui presentes seriam capazes de dormir sabendo que o seu corpo a qualquer momento pode ser tomado de alimento? Alguns dos senhores teriam a capacidade de sequer cochilar sabendo que ali existe a hipótese de um ser morto? Mas esses homens, ao invés de tornar aquela caverna uma guerra de todos contra todos, como já disse a minha colega, não, eles tiveram a nobreza de entrar num acordo e de decidir que um se sacrificaria sim, mas que aquilo era em prol da vida. Eles poderiam, naquele momento, ter se tornado selvagens e terem se matado um ao outro até que o mais forte sobrevivesse. Mas não. Eles foram sim, no último momento de desespero, eles tiveram a racionalidade de entender que poderiam sair 4 vivos ou 5 mortos dentro de dentro. Mais uma vez, eu não digo em momento algum que a vida de um é mais importante que a do outro. E nós não estamos aqui para negar o fato. Ocorreu o fato. Nós estamos aqui para esclarecer a motivação que esses homens tiveram no momento em que tomaram tal decisão. Eu passo a palavra à minha colega. Boa noite, senhores e senhoras, jurados. Eu gostaria, antes de tudo, parabenizar a acusação pelas falas, porém, não consta nos autos do processo o que foi feito no corpo de Roger, se ele foi sepultado ou não, se sua família teve ou não a possibilidade de sepultá-lo. Ademais, não consta nos autos nenhuma fala, aliás, não consta se ele tinha algum filho em estado de escola, se os pais foram ou não, se essa criança ficaria ou não órfão de pai. Foi muito bom para ilustrar e comover o júri, mas não consta nos autos. Outra coisa, eu pesquisei no dicionário o que é canibalismo. Uma pessoa canibal. Uma pessoa canibal é aquela que tem hábito comer a carne humana. Hábito. O que é hábito? É algo que você faz diariamente, constantemente. Senhores, os réus não têm hábito de comer carne humana. Eles não saem falando, hoje eu quero comer uma carne humana. Só para deixar claro o que é canibalismo. Seguindo, eu quero falar para os senhores, foi exposto aqui um crime de homicídio, e muitos de vocês que não são do direito da acusação ou do direito, não sabem o que é um crime. Pois vou falar com vocês. Um crime, segundo a teoria tripartite, é composta de 3 elementos, que é o fato típico, que é o ocorrido, a ilicitude e a culpabilidade. 3 elementos, senhores. Sendo assim, os elementos do crime são fato típico, ilicitude, friso, e culpabilidade. 3, senhores, foram distribuídos aos senhores júris para vocês acompanharem. O que significa ilicitude? Ilicitude é aquilo que a lei crimina. É algo condenado por lei, proibido, ilegal. Pois bem, o Código Penal brasileiro, ele nos dá uma possibilidade de uma pessoa praticar um ato ilícito e essa atividade não ser considerada criminosa.
não ser considerado uma pessoa criminosa, vocês entenderam? Há uma possibilidade de uma pessoa praticar um ato ilícito e não ser considerado uma atividade criminosa. Estamos diante de uma discriminante de ilicitude, prevista no Código Penal. Vou ler para os senhores. Exclusão de ilicitude do ato ilícito. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. O que é estado de necessidade? Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Friso, que não provocou por sua vontade. Senhores, não foram para aquela caverna com o intuito de ficarem presos. Eles não foram para aquela caverna com o intuito de terem que cometer um sacrifício do seu colega de trabalho, que dia a dia eles estavam juntos, tinham uma cumplicidade. Senhores do júri, prezem pela razoabilidade. Não estamos diante de um criminoso que matou os pais contundentemente de uma criminosa por causa de uma herança. Não estamos diante de um filme hollywoodiano. Não. Estamos diante de um fato terrível, um fato assustador, mas que infelizmente aconteceu. Prisão, condenação, creio eu que esses réus já estão presos psicologicamente. Eles estão presos, ficaram presos o resto da vida. Porque muitas das vezes terão um pesadelo ao acordar, ao dormir, ao acordar, lembrando da cena trágica que viveram. Ficaram no escuro, com frio, com fome, muita fome. Uma pessoa com fome, ela não consegue se aquecer. O corpo dela vai ficando cada vez mais fraco. Uma pessoa com frio, com fome, vai perdendo o raciocínio. Eles estavam ali em legítimo estado de necessidade. Vocês já almoçaram hoje? Já tomaram café? Já jantaram? Quantos aqui eu sei que estão com fome? Estão com fome. Porque a fome, ela dói. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem muita pressa. No 23º dia, com tanta possibilidade de terem saído dali, com tanto trabalho sendo feito lá fora, e eles sabendo que 10 operários já tinham morrido para tentar salvá-los, eles estavam à própria sorte. Não são canibais, são pessoas que fizeram de tudo pela sobrevivência, de tudo, porque também tem suas famílias. Então eu peço aos senhores jurados para pensarem não apenas o lado da acusação. Eles estão sendo acusados, sim, mas pensem, porque são vidas. Foi uma vida por 4. As 5 vidas são importantes, sim, mas essas vidas estão aqui. Infelizmente, Roger não está, mas essas vidas estão aqui. Não seria justo
acabar com mais 4 vidas. É só. Obrigada. Passo a palavra para a acusação. Boa noite, jurados. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Primeiro, o motivo da minha felicidade é que hoje vai haver literalmente justiça. Justiça não vem simplesmente do campo das ideias, mas vem de fonte que nós chamamos de leis. Confesso que a defesa, fiquei completamente estupefato com toda a maestria, óculos caindo, enfim. Talvez um momento a pressão pode ter subido. Por gentileza, se alguém puder trazer um copo com água, só para... Foi falado aqui, senhores júris, só que consta na ata que não houve falta de desrespeito aqui. Foi falado aqui pela defesa que foi feito contato com o mundo externo 23 dias após eles estarem dentro da caverna. Só que o que é mais interessante é que talvez a defesa faltou a aula de hermenêutica jurídica, que é a aula da interpretação. Não foi 23 dias que foi o primeiro contato com o mundo externo, foi no 20º dia. Pois bem, contudo, todavia, porém, nós estamos acompanhando um caso hoje que tomou uma comoção, digamos que regional. Mas um caso horrendo, escrupuloso. O caso onde esses 4 réus pegaram simplesmente de uma vida humana de um outro colega, entre aspas, amigo, entre aspas, para poder se sobreviver. Interessante. Foi falado aqui sobre contrato. Bacana demais. Só que o contrato, defesa, tem 2 características, senhores jurados. O contrato ele pode ser nulo ou ele pode ser anulável. E pelo que me foi instruído durante a minha formação, que o maior bem jurídico tutelado é a vida. Como fazer um contrato com a vida de uma pessoa? É meio sem nexo. Não tem nexo. Como fazer um contrato aonde uma vida é colocada em xeque? Aonde uma vida é colocada à prova? Que contrato é esse? E detalhe, bem importante, que a defesa falou que foi feito o contrato. E falou que Roger, que iniciou o contrato. Contrato este nulo. Ou seja, o que é o contrato nulo? Ele nunca existiu. Ele não poderia ter existido. Sendo assim, cara, defesa, Roger iniciou-se, como foi dito aqui, e está registrado, que Roger iniciou um contrato. Só que mas não foi falado que Roger desistiu. Engraçado. Foi falado que ele iniciou-se um contrato, mas não falou que ele desistiu. Interessante. Omissão diante de uma audiência, com a esposa presente, que clama por justiça. Omissão de leis jurídicas. Não entendo. Acho que falta psicologicamente dizendo, falta muito para me poder aprender. Foi falado aqui que o Estado
Não fez nada, absolutamente nada. Se não fez nada, como que um Estado envia resgate, envia máquinas, detalhe, investe dinheiro, espécie. Dinheiro este que foi retirado dos cofres públicos. Então agora eu pergunto para vocês aqui presentes nesse recinto, como que o Estado não interviu se ele mesmo disponibilizou verbas, se ele mesmo disponibilizou resgate? Como que o Estado não interviu? É meio contraditório isso. Como que não interviu? Como podemos afirmar que naquele momento que eles estavam dentro de uma caverna, como podemos afirmar que isso não foi uma armação? Quem pode garantir isso? Quem pode garantir? A promotoria hoje pede a condenação desses 4 elementos por justiça. Por justiça. Enquanto eles ficam rindo, debochando, achando engraçado, enquanto eles riem, outra pessoa chora. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Falaram de comida, alimentos. Alimentos. Queria agradecer a defesa que trouxe o mínimo de verdade ao dizer que a comida estava escassa. Escassa. Estava escassa. O que é escassez? Estava escassa. Estava com baixo nível de alimentos. Opa, mas tinha alimentos. Então, se tinha alimentos, a soma é simples. Não foram 32 dias sem alimentos. Não foram 32 dias. Então, se não foram 32 dias, como pode alegar que eles estavam em estado de natureza? Cara, nobre colega, você falou sobre ilicitude, falou sobre culpabilidade, falou de fato típico, antijurídico, muito bacana. Faltou um pouco de maestria. Mas foi muito bacana. Porque falou, aqui foi falado, que não cometeram crime. Como não cometeram crime se no artigo 121 fala que matar alguém é crime? Houve crime. Não vamos esconder. Então como que não tem crime se no artigo 121 fala que tem crime? Não quero entrar nesse mérito porque isso não é a tese dessa noite. A tese é que um homem morreu. E outra coisa que eu não entendi. Se comer um corpo de um ser humano, pegar um corpo de um ser humano para se satisfazer num período que não estava extremo, se não é canibalismo, é o quê? É o quê? Hábito. Canibalismo é o Dicionário Aurélio. Dicionário Aurélio. A registrar. É o hábito. A registrar. Aí não pode ele tem que finalizar essa excelência. Ele está agindo com pura ironia. Vamos cancelar o curso. Aí não pode. Canibalismo é o hábito. Ela roda excelência. Coloca nos altos excelência. Estão descontrolados. Tem que só para falar. Se recomponha. Se recomponha. Ordem do tribunal. Confusão. Só. Fiquem calmos. Ele só coloca excelência. Mas ele não está sendo ético, excelência. Coloca nos altos. Se recomponha. Pode colocar nos altos. Pode estar. Se recomponha. Passando as barreiras. Doutor, se recomponha. Já está passando teu tempo, excelência. Silêncio. Ordem. O doutor, acusação. Vamos com calma. Não vou caçar sua palavra. Ok? Perfeito. Faça seus argumentos, mas
Perfeitamente. Ok? Já consta dos autos, tá certo? Fiquem tranquilos. Usarei de um pouco de polidez dentro desse recinto. Agradeço. Vou mostrar de forma mera ilustração o que é o canibalismo. Vamos ilustrar. Senhores aqui presentes, Júlio. Interessante. Porque falaram que eles estavam em estado de necessidade. Estado de necessidade, senhores jurados. O perigo tem que ser atual. Embora eles estavam em uma situação de dificuldade, não era um perigo atual, porque eles estavam vivos. Interessante, eles estavam vivos. Eles iam fazer a exploração daquela caverna. Primeira coisa que levaria: alimento e água. Quando naquele momento aconteceu o desmoronamento, e esse desmoronamento fez com que a caverna, a entrada da caverna tampasse, eles ficaram ali dentro, confinados. Mas como foi dito aqui, como que todos tiveram a mesma chance, se quem jogou o dado de Roger não foi ele? Como todos tiveram a mesma chance? Se ele mesmo não jogou o dado. Sabe o que aconteceu, senhores jurados? Jogaram por ele. Jogaram por ele, jogaram por ele. Isso aqui. Então chegou na vez daquele homem íntegro, sem antecedentes criminais. Chegou na vez dele e falou: não vamos fazer isso. Vamos esperar, porque eles tiveram o primeiro contato. O primeiro contato com o mundo externo. Vamos aguardar, porque eles falaram que vai resgatar nós. Vamos aguardar. Mas não foi o que aconteceu. No 23º dia, consumiram a carne de Roger. Aí eu pergunto para vocês: 23 dias sem alimento, porque alimento tinha. Não foram 23 dias. Sem alimento é o suficiente para tirar a vida de um ser humano? Até porque o corpo humano, ele consegue sobreviver. O corpo humano consegue sobreviver sim, sem alimento durante um tempo. A anatomia humana explica isso. A anatomia humana explica isso, que o corpo consegue sobreviver. O corpo humano consegue sobreviver sem alimentos, liberando métodos de defesa. Métodos de defesa estes que façam com que a fome venha ficar saciado, de forma que aquele ser humano fique saciado durante um tempo. Então, como que pode alegar que 32 dias, porém não 32 sem alimento, é motivo de tirar a vida de um ser humano? Como que pode alegar isso, senhores jurados aqui presentes? E 32 dias é o suficiente para poder tirar a vida de um ser humano? Sendo que não foi 32 dias sem alimento. E se fosse 32 dias, mesmo assim o corpo ainda aguentaria. Então não tinha estado de necessidade e não tinha estado de natureza. Olha. Professor, murmuraram que eu não tinha capacidade para poder falar, porque eu sou advogado, não médico. Gostaria de chamar uma testemunha aqui presente?
Testemunha. O doutor. Testemunha, por favor. Excelência, a defesa quer pronunciar? Ô, defesa, Posso pronunciar? Defesa? por favor. Levante e pronuncie, de forma breve. Eu protesto porque essa nova testemunha que ele colocou não estava nos autos, ele não pode colocar, não estava lá. Eu vou admitir a oitiva da testemunha, tá? Obviamente, dando oportunidade também para a defesa para inquirir a testemunha, ok? Se vocês assim quiserem. Eu que gostaria que você constasse na ata novamente. Tá aqui, estou constando. Dá vistas aos jurados sobre a carteira de formação, a credencial. Se só quiser chegar para lá, fica aqui, pode ir de lá, pode ficar de lá. Senhor José Luiz da Silva, juro dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Sim. Lembrando, doutor, que o senhor está sob juramento. Doutor José Luiz, aqui por gentileza, para que fique tudo às claras. Há quanto tempo o senhor é formado em medicina? Eu sou formado há 14 anos pela Universidade Federal de Rio de Janeiro. Parabéns. Qual a especialidade do senhor, doutor? Sou endocrinologista. Endocrinologista estuda o que exatamente? Nós atuamos em situações relacionadas à perda óssea, situação de desnutrição. Entendemos todas as anormalidades referentes ao corpo humano, a falta de qualquer tipo de nutriente, funcionamento do intestino, e dentre outros, que não cabe aqui hoje falar. Doutor, de forma simples e sucinta, farei uma pergunta bem objetiva. Quanto tempo o corpo humano consegue sobreviver sem alimento? Olha, baseado em estudos, pesquisas e até fatos verídicos que já aconteceram, 50 dias ou até mais. Inclusive existe um caso que aconteceu na Suécia, onde um homem, ele, devido a um acidente, ficou preso e conseguiu sobreviver 60 dias, onde foi ingerido apenas bola de neve. 60 dias. Doutor José Luiz, no caso que foi pleiteado aqui hoje, dos exploradores de caverna, naquele momento que eles estavam 32 dias, porém não 32 sem alimento, tinha grandes possibilidades, ou era possível a sobrevivência deles, ou eles estavam em um estado extremo, de acordo com a formação do Senhor? Sim, era possível a sobrevivência. O corpo humano possui um sistema de defesa que seria a produção de cetônicos. Os cetônicos, eles fazem com que o corpo consiga produzir uma quantidade maior de insulina, e isso gera fontes importantíssimas para que o corpo humano ele consiga usar de uma reserva de gordura, de forma que essa reserva vai produzir nutrientes necessários para ele suportar muito mais tempo. E não só isso, o corpo humano, diante dessa ausência de nutrientes e se alimentando dessa gordura reserva, ele consegue entrar num estado de hibernação. Esse estado de hibernação faz com que ele consuma menos energia possível, guardando o máximo, porque ele entende que ele não vai receber alimento.
Então, diante do que vocês apresentaram até agora, eu acredito que sim, era possível que ele sobrevivesse mais dias. Então, muito obrigado pela presença. Vem cá, Você já encerrado? Sem mais perguntas. Mas os argumentos deixados? Sim. Tá. Temporariamente. Eu vou conceder agora, tá? A palavra para a defesa, porque agora é o momento da defesa fazer a manifestação. E, nesse sentido, a defesa também vai poder, respeitando aí, né, o contraditório, obviamente, vamos, né, observando o devido processo legal, especialmente aqui o contraditório, a defesa também pode, se assim desejar, inquirir a testemunha, ok? O júri, o júri tem um pronunciamento a ser feito. Pessoal, antes da proteção do caso, o júri pede respeito de ambas as partes, quando defesa e acusação. Não queremos farpas, né, nem diretas e nem indiretas. Caso ocorrer novamente, haverá sanções do tempo. A pessoa pode estar falando e nós encerraremos o turno dela de fala e passaremos para a próxima. Apenas. Foi definido por essa excelência que vos fala. Senhor José Luiz da Silva. Senhor José Luiz da Silva. Primeira pergunta que eu faço para o senhor o senhor foi o presidente da junta médica que estava responsável pelo resgate desses réus? Não, não foi. Não. Ok. A acusação fala muito sobre a verdade sobre os autos. Se os senhores quiserem pesquisar nos autos na página 22, aonde os réus perguntam quais as chances de sobreviverem por mais 10 dias. Senhores, nós não estamos diante... Quantos anos o senhor fez de medicina? Quantos anos para se formar? São 7 anos para se formar e 10 anos de residência. Então, 10 anos. Sim. Nós estamos diante de um homem que estudou 10 anos para poder falar o que falou, para poder entender sobre o funcionamento do corpo humano. E aonde nós esperamos que 4 exploradores saibam que o corpo dele é capaz de internar. Alguns dos senhores têm esse conhecimento? São 4 médicos ou 4 exploradores? Mas eles sabiam que em momento nenhum eles tinham um conhecimento que os levasse a um diagnóstico. E o que eles fizeram? Pediram ajuda. Eles ouviram do presidente da junta médica. Eu pergunto ao senhor, o presidente da junta médica, que eu entendo por ser médico, é menos médico que o senhor? Eu não posso responder por ele, até mesmo porque o Código de Ética fala que o médico não pode responder pelo outro, e eu não sei qual situação, qual tipo de provas que eles tinham, providências. Então, o que levou o presidente da junta médica a dizer a esses 4 homens que as chances deles sobreviverem dentro daquela caverna eram remotas? Senhores, as chances eram remotas. Você está ouvindo isso de um médico. Vocês não são médicos, eles não são médicos. Eles ouviram isso de um médico. Quanto tempo nós podemos sobreviver nesses próximos 10 dias? As chances são remotas. Nós vamos demorar no mínimo 10 dias para tirar vocês daí. Mas as chances de vocês sobreviverem durante esses 10 dias são remotas. Eu não posso dizer que vocês vão sobreviver. Eu não posso dizer que vocês vão sobreviver. Eu não posso dizer que durante esses 10... Eu não posso nem dizer que eu vou conseguir resgatá-los com esses 10 dias. Haja vista que não temos conhecimento se vai ter um novo desmoronamento. Eu não tenho mais perguntas para testemunha. Muito obrigada, senhor José. E antes de passar a palavra à minha colega, eu gostaria de lembrar aos senhores que esses homens não entraram ali inimigos. Eles não entraram ali com a intenção de matar alguém. Em momento nenhum. Esses homens, em momento nenhum, sentiram prazer em fazer o que fizeram. Esses homens
estão em tratamento psicológico até hoje, por terem sido obrigados. Senhores, risco de vida, fome. O médico falou o que a fome faz no corpo do ser humano. Isso causa dor. A fome dói. A fome e a falta de água. A defesa, a acusação, desculpa, ela citou o caso da Cordilheira dos Andes, onde, quando aquele avião caiu, já haviam ali pessoas mortas. Eles tinham água. Senhores, eles tinham água. Esses homens tinham água. Nos autos do processo consta que quando o médico pergunta a eles, eles falam sobre as rações que eles levaram. Quem pode afirmar nesse tribunal que esses homens no 23º dia possuíam comida, água, mais uma vez, luz solar? Era frio, era escuro, eles tinham fome. E mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los a situação psicológica que esses homens se encontravam. É relatado nos autos também que nenhum deles, quando Roger propõe uma medida tão desesperada, nenhum deles aceitaram. Eles não queriam tomar conduta tão absurda, mas eles estavam desesperados. E eles só aceitaram após ouvir, mais uma vez, de um médico que sim, se eles se alimentassem de carne humana, eles teriam chances de vida. O que esses homens tinham? Nós vamos morrer. Porque não sabemos se vão ser 10 dias. As chances de sobreviver são remotas. É um risco iminente de morte por inanição e desnutrição. Foi isso que eles receberam. Essa informação que eles receberam. Era tudo que eles tinham. 4 homens, exploradores, não médicos, mais uma vez. Eu passo a palavra à minha colega. A acusação falou que o Estado liberou infraestrutura para que esses réus fossem liberados da caverna. Vale lembrar que nos autos está escrito que a escavação, boa parte dela, foi financiada pela Associação dos Exploradores, conectada com a família das vítimas. Não foi o Estado, foi a população. Eu protesto porque o Estado estava envolvido no pagamento. Boa parte foi pago pela iniciativa privada. Foi também parte dela, a grande maioria que foi pelo caso, pela instituição. Você está atrapalhando a seleção da sua Você também protestou? O seu protesto não foi aceito? E outro excelente, cadê essa ordem? Pessoal, o seu direito foi respeitado. Silêncio da plateia. Calma. Advogados de defesa, advogados de acusação. Vale lembrar também que esses réus, eles não estavam ali porque eles queriam, eles foram para a caverna para exploração. Eles não foram pensando que eles passariam 30, 40 dias naquele lugar. Eles não levaram alimento para esse tempo todo. Eles fizeram esse ato, eles tomaram essa iniciativa por necessidade. Pergunta a vocês aqui presentes no júri, quanto tempo vocês acham que vocês passariam tranquilamente com fome? Hibernar, como o médico falou, consta aqui também nos meus autos que o ser humano não é capaz de hibernar. Não é capaz. Quantas crianças que a gente vê aí passando fome, eles estavam aprisionados. Quais seriam os recursos que eles teriam? Sem água, como minha colega disse, sem luz solar, como seria a sobrevivência deles? Passa a palavra, meu colega.
Boa noite a todos. É muito contraditório da parte da acusação do governo dizer que são culpados enquanto o próprio Estado não se prontificou a dar ajuda aos réus. Está nos autos, eu vou falar para vocês. Os fundos da sociedade espeleológica foram logo esgotados no esforço de resgate. A soma de 80 mil, levantada em parte por doações do público e em parte por concessões governamentais. Protesto, não é 80, é 800. Isso, 800, perdão. Excelência, você tem que tirar a acusação da sala, excelência. Está atrapalhando. Já não dá mais, velho. Acusação. Estamos aqui. Atenção. Próximo protesto, a palavra será cassada até o final da manifestação da defesa. Mantenham a urbanidade. Então, esses 800 mil foi parte de doação pública e foi resgatado antes dos homens presos serem salvos, por parte de doações. Ou seja, algo que eles mesmos acusam os próprios réus que estão aqui presentes, hoje estão sendo julgados por falta de apoio exatamente do governo. É de natureza humana que, quando encontra-se em risco de morte iminente, leve ao máximo sua aptidão física, por conta da descarga enorme de adrenalina no organismo. Esperar mais uma semana, como a acusação falou que poderia esperar um pouco mais, esperar um pouco mais antes de prosseguir com o acordo seria fatal por razões óbvias de desequilíbrios. Desequilíbrios, instabilidades, etc. Os exames que foram feitos, dois dos réus que estão aqui hoje presentes, contestaram baixa visão, desidratação, entre outros fatores. Problemas no fim, claro, por conta da desidratação. E caso optassem, como a acusação afirmou, por mais uma semana, haveriam, além desses problemas que foram apontados nos réus, eles poderiam sofrer de arritmia cardíaca e diminuição dos órgãos, constando também a diminuição de cérebro. Ou seja, como é que pessoas que estão passando por uma desidratação, diminuição de órgãos, seria capaz de ter a capacidade de pensar como um médico que se formou ao longo de 10 anos para ver essa estrutura, para saber isso tudo. É impossível que eles, em estados aprisionados, sem nenhuma resposta de um padre, de um médico, de qualquer outra pessoa que tivesse a capacidade de respondê-los ao que perguntavam, se de fato conseguiam realmente algum outro fator que com menos de 10 dias conseguissem resgatá-los, e não houve resposta, não houveram resposta quando tiveram a ideia do jogo, né, do jogo de sorte. É impossível para qualquer ser humano manter o controle emocional diante do iminente risco de morte. Podemos destacar que existia naquela situação extraordinária elementos que caracterizam o estado de necessidade, que é o instinto de sobrevivência frente ao artigo 4 do Código Penal. Estamos diante da inexistência de um ambiente jurídico ou político, porque caracteriza um fato atípico, além de condição não prevista no ordenamento. E, na ocasião, as normas jurídicas se encontravam inválidas. Vale lembrar que o sacrifício vem após um período de 21 dias sem alimento. Sendo assim, temos que colocar a vida nas mãos da sorte, ressaltando que o sacrifício foi através de um jogo de sorte, e não uma escolha de 4 dos réus decidiram matá-los. Ou seja, dos 4 que estão aqui hoje presentes sendo julgados, poderia ser eles um dos mortos, que foi morto. Poderiam qualquer um deles estar no lugar de Roger. Talvez, se eles tivessem a resposta que tanto procuravam através do Estado, de um médico, de qualquer pessoa capaz, mentalmente boa para responder a eles aquela pergunta, talvez sim, poderia, de prontidão, um outro tipo de coisa que eles pudessem fazer para saciar a fome. E como foi falado que a comida, né, em relação à comida,
eles não foram preparados assim com... Como que eu posso falar? Eles não foram contando que iria haver esse desmoronamento que aconteceu. Então, a gente pede, né, que hoje realmente seja feita a justiça aqui e que os réus sejam absolvidos. Venho aqui relatar tudo o que aconteceu com a gente. Vou falar em nome de todos nós, pois aqui presente não teríamos a oportunidade. Julgar é muito forte, sem saber o passado lá dentro, o ocorrido. Lá dentro, a gente não pensou e não conseguia pensar no externo, de tudo que poderia acontecer com a gente aqui fora. Na minha mente, eu pensei o tempo todo na família, nos meus filhos, nos meus pais, que me aguardariam do lado de fora. Pedir ajuda pela escuta, a gente não conseguiu ter uma resposta, ter uma claridade, ter uma visão do que poderia ocasionar o ato aqui fora. Eu não tenho conhecimento de direito, eu não tenho conhecimento médico. Eu só estava explorando o território. Mais uma água, você aqui tá nervosa. Obrigada. Então, os problemas derivados de tudo que ocorreu naqueles dias prezam como uma condenação. Eu não consigo ter a mente em paz depois de tudo o que aconteceu. Deitar em um travesseiro, encostar a minha cabeça e falar e dormir. Eu não consigo. Usar 3 medicamentos, ter uma anemia, é muito forte. Muito forte. Creio que a maioria aqui não saiba o que é isso. Ter o síndrome do pânico e não conseguir entrar em lugares fechados, poucas pessoas conseguem sentir isso. Mas eu sinto. Eu sinto a todo momento. Agora eu pergunto para todos aqui presentes: vocês conseguiriam saber que estão à morte e não tentar pela sua vida? Foi o mínimo que eu poderia fazer por mim e que todos nós podíamos ter feito naquele momento. Naquela escuta, quando foi pedido uma ajuda, uma clemência, eu fui e pedi ajuda, pedi um socorro. Eu não estava dentro de mim, pois na minha cabeça, a todo momento, citava a minha morte. É como se eu estivesse morta, eu me entregasse à morte. Então, julgar como a gente apenas tirou uma vida é desumano. Pois quem estava ali dentro sentiu o tremor, sentiu o choro, sentiu a angústia, sentiu a saudade, que também machuca. Então, antes de qualquer tipo de fala, se questionar: você conseguiria estar preso num lugar e saber que não sabe o tempo que você aguenta vivo sem um alimento, sem uma água? Ninguém sabe. E era o que a gente não sabia naquele momento. Eu não tenho conhecimento do meu corpo criar anticorpos, tudo eu não sabia. Naquele momento eu tinha o desespero. O desespero a todo momento. Eu via os meus amigos. O Roger, sim, era o meu colega e amigo de trabalho.
a gente sim tinha o convívio. Naquele momento, a gente só lutou, cada um com o seu individual e pela sua vida. Então, no mais, é isso mesmo. E agradeço as palavras. Eu gostaria de chamar aqui a esposa da nossa vítima para que ela dê aí Oi? Sua esposa era famosa pra caramba. Excelência, pela ordem, excelência. Está tumultuando isso aí, excelência. Ô, defesa, mantenha a calma, por gentileza, o senhor está se excedendo demais. Obrigado. Para que eu vou permitir aqui que a esposa da vítima, ela traga uma palavra de impacto, tá? Assim como nós tivemos silêncio pela ordem, tá? Assim como nós tivemos os réus, nós teremos aqui a palavra da esposa da vítima. Por favor, dê seu testemunho. Boa noite a todos. Eu estou aqui em memória do meu marido, Roger. Eu escutei a palavra de todos, mas eu estou muito comovida com o que aconteceu. Ele não está aqui presente para falar com ninguém. Ele não está aqui em pessoa. Eu estou aqui sofrendo com tudo que está acontecendo. E eu quero que se faça justiça. Eu quero, porque eles estão aqui, eles podem falar, mas ele não, mas eu quero justiça. Justiça. Bom, senhores, eu gostaria de iniciar a minha fala questionando algumas coisas que foram ditas aqui. Foi dito no início do discurso da defesa que os réus tiveram um ato de racionalidade ao decidir elaborar um contrato que teria por fim tirar a morte de alguém. Depois a própria defesa disse que eles não estavam com o estado psicológico intacto. Ou eles tinham racionalidade ou não tinham. Disse também que foi um ato de nobreza perguntar se pode tirar a vida de alguém. A nobreza em cometer um homicídio? Falaram também, senhoras e senhores, sobre frio e sobre fome. Quantas pessoas neste mundo passam frio e passam fome? A fome que muitos passam em países subdesenvolvidos, como na África, na Etiópia, até mesmo em alguns lugares do norte de Minas, onde também não há água, é motivo para tirar a vida de pessoas? Eu vou cometer um crime para garantir o sustento da minha família, então não serei julgado. Porque eu tenho um motivo, eu tenho fome. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que não era a primeira escavação, não era a primeira exploração, e nenhum explorador vai fazer uma escavação sem analisar os riscos antes e sem levar suprimentos de pelo menos 10 dias. Porque, como exploradores que já haviam feito isso outras vezes, eles conhecem os protocolos. Quando a defesa diz que não há como sobreviver, já ouviram falar de Gandhi? Gandhi fez um jejum de 21 dias, onde realmente não haviam provisões escassas. Temos também o relato de um preso que fez uma greve de fome por 59 dias. Realmente, senhoras e senhores, eles tiveram problemas de saúde, mas estão vivos. Roger não está vivo. Quando eles dizem que não sabiam o que aconteceria aqui fora, que não pensaram no que aconteceria aqui fora, se não pensaram no que aconteceria aqui fora, por que perguntaram? Por que só não fizeram? Se eles falaram que não sabiam se era certo ou não matar alguém, não tem moral, própria moral,
não teriam alguma religião que lhes dissesse o que é certo ou errado, tirar a vida de alguém? Precisaria de alguém corroborar? E que médico diria sim, vá lá e cometa um homicídio? Principalmente sem ter acesso a examinar as pessoas, apenas pela palavra deles. Então eu gostaria de passar a palavra ao meu colega que continuará o nosso discurso. Dando continuidade, para finalizarmos esse momento, qual a justiça será feita, foi dito aqui que estavam em um momento, conjecturo eu, em solidão, dentro da caverna. A Ré disse aqui que ali eles estavam num momento de desespero ali dentro. Falou de fome. Mas eu pergunto para vocês, senhores jurados, como que um explorador de caverna não tem conhecimento sobre os perigos, não tem conhecimento, não leva suprimentos, se caso alguma eventualidade aconteça? Como homens altamente treinados em sua profissão, que é explorador, acredito eu que durante muitos e muitos anos venham trabalhando com isso. É sim possível que deslizamentos aconteçam, é sim possível que eles vão dentro da caverna e não voltem. É possível sim, eles sabem disso. E estando dentro da caverna, será que tem exploradores que vão um dia e voltam no mesmo dia? Quantos exploradores vão e ficam vários dias dentro de cavernas? São altamente preparados para isso. Policiais agem em sua profissão, sabem os perigos que enfrentam. Médicos agem em sua profissão, sabem os perigos que enfrentam. Mas como exploradores, agora vem dizer que não sabiam os perigos que poderiam enfrentar. Vai explicar isso para a viúva que está lá agora. Explica isso para ela. Explica para ela que o marido dela estava despreparado para entrar numa caverna. Explica para a viúva agora que esses que estão aqui sentados poderão ser julgados e vão ser julgados essa noite. Pegarão a pena máxima. Mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, estão fora. Estão na rua. Estão novamente se reintegrando à sociedade. Agora explica para a viúva, explica para ela agora, que o marido dela não vai estar mais em meio à sociedade, não vai estar em meio à família. Explica isso para ela agora. É muito fácil falar que estava com fome. É muito fácil. Estava com fome 32 dias. Olha, 32 dias estavam lá, mas 32 dias, novamente, saliento a minha fala. 32 dias não era 32 dias de fome. Era 32 dias que estavam lá dentro, mas comida eles tinham. Perguntaram-se aos médicos. Os médicos simplesmente falaram, olha, as chances eram escassas, as chances eram remotas. Porque o médico ele não pode dar uma afirmativa naquele momento. Ele não poderia presumir naquele momento. Sabe por quê? Eu explico. É muito simples. Temos aqui, senhores jurados, o Código de Ética de Medicina. Aonde que fala? Acompanhe aqui, por gentileza. O médico se responsabilizará em caráter pessoal, nunca presumido. Então, como que o médico, naquele momento, ele ia falar de forma presumida? Ele ia presumir as coisas, sendo que ele não estava naquele momento, não tinha condições naquele momento de chegar e fazer uma análise que o médico costuma fazer dentro de um escritório. Como que ele vai dar uma afirmativa? Afinal de contas, vale lembrar aqui que se qualquer palavra que ele falasse, ele seria réu. Por quê? O homem, ele é dono do que cala, mas ele é escravo do que fala.
Como explicar isso? Como explicar agora para a mãe que está ali, para a viúva que está ali? Como explicar para ela agora? Me recordo de uma frase que aprendi no meu primeiro período de direito. O maior naufrágio da vida é não agir. Para finalizar, não tenho mais considerações a fazer. O nosso Érico, ele vai terminar a sua fala. Boa noite, senhores jurados. Boa noite a todos. Ético. Homem íntegro. Esposo. Olha para o rosto. Veja, é este rosto, é este de Ético, é o mesmo rosto que está estampado no seio, no peito, clamando por justiça. É esse mesmo rosto a qual a defesa alega não ter valor. Senhores jurados, eu quero que os senhores olhem bem para este rosto. Olhem bem para este rosto. Quando for dar seus devidos. Porque hoje, o que está estampado no peito daquela esposa é justiça. E então, eu peço carecidamente, não se ceguem pelas atrocidades, pelas mentiras que estão sendo ditas, mas abrem os seus olhos para a justiça. Abre os teus olhos para a verdade, a qual esses réus, são assassinos. Mataram, a qual a própria defesa disse. Mataram um homem digno, um homem reto, um homem a qual eu pergunto qual o crime dele. Não tem. Mas esse sim, o homicídio qualificado. Então eu peço a vocês, senhores jurados, por uma frase dita por um jurista uruguaio, Eduardo Gians, que diz assim: nós devemos lutar pelo direito, mas quando o direito se conflita com a justiça, aí sim devemos honrar a justiça. Justiça, o Étimo, justiça, porque é uma vida. Eu exijo justiça por Roger Étimo. E assim eu agradeço. Eu passo. Tem uma pessoa, mais uma, e ela depois. Tá bom. Depois ele é um fechamento. Não, agora justo. Eles pedem justiça. Eu também peço justiça. Eles pedem justiça por Roger. Eu peço justiça por essas 4 vidas. Sim. Se nós vamos usar o nosso ordenamento jurídico, aonde eles alegam que estes homens serão acusados no artigo 121, eu também uso o ordenamento jurídico. O artigo 24 do nosso Código Penal diz que é excluso qualquer fato de ilicitude quando feito por necessidade. A acusação alega que se uma mãe rouba para dar de comer ao seu filho, os senhores condenariam essa mãe?
sem nenhum outro meio para dar de comer aos seus filhos que sentem fome, os senhores condenariam essa mãe? Mais uma vez, eu cito, está previsto dentro do nosso Código Penal, artigo 23 e 24. É excludente de ilicitude todo ato, todo fato ocorrido dentro de um estado de necessidade. Fome e medo iminente de morte não é um estado de necessidade. Não é? Os senhores me dizem que fome e medo iminente da morte, sim, morte por inanição, morte por desnutrição, não é um estado de necessidade. Não é? O que é um estado de necessidade? O que seria feita justiça condenando estes homens que só agiram em prol de um direito fundamental, sim, a vida deles, a qual eles tiveram que tomar, sim, o fato desesperado, a conduta desesperada, diante do medo, diante do frio, diante da fome. Então, eu também peço por justiça. E nós pedimos que esses 4 homens, esses 4, sejam inocentados. Eu passo a palavra para o meu colega. Boa noite, excelência, boa noite, jurado, boa noite, colegas. Eu, sinceramente, eu fiquei admirado de ver, porque eu não entendi a acusação, essa fantasia que esse teatro todo, pelo um julgamento onde a gente tem que colocar os pés no chão, porque nós estamos no Brasil, e aqui tem lei na Constituição de 1988, e eu vou chamar vocês a atenção no seguinte: eles estavam em estado de necessidade. É fato, eu não vou ficar debatendo, vocês sabem disso, eles estavam no estado de necessidade. Houve um contrato social, porque ali havia um contrato social, e todo mundo já sabe disso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu quero citar uma passagem que eu estudei no primeiro período, até hoje eu lembro dos meus colegas, bacana, e da saudade do professor dos meus colegas. Em Kelsey cita o direito puro. O direito puro, meus senhores, é aqui que nós temos que colocar isso, é isso que eu penso. É o direito puro, onde separa a moral com o direito. O direito puro, a moral. A gente não pode de maneira nenhuma aqui colocar o sentimento na frente. Não pode, porque isso é um julgamento delicado, onde nós estamos lidando com vida. Isso aqui é difícil. Então, o direito puro de Kelsey é onde que eu bato na tecla. Você tem que separar. Na Constituição, eu estou falando aqui da prerrogativa, gente, da Constituição de 1988, no artigo penal. Eu não estou falando aqui por falar, não. Aqui eu estou defendendo dentro da jurisdição, dentro da Constituição. Não estou aqui falando por falar. O que eu peço a vocês é o seguinte: quando der o veredito, não dê o veredito em emoção, sentimento. Isso aqui a gente não pode fazer. Tem que fazer igual o Kelsey falou: separa absolutamente. Não façam um etnocentrismo, um pré-julgamento dos réus. Ele fala de interpretação. O direito, ele tem várias interpretações, gente. Cada um de nós aqui tem uma interpretação diferente. Se você for ver, igual a Bíblia, quanto mais você lê, mais você tem diversas explicações lá que você vai ter um entendimento diferente. É como se fosse no direito. Mas o que a gente não pode deixar de maneira nenhuma aqui é a nossa Constituição. Porque se você não julga baseado na lei do artigo 23 e 24, infelizmente, vocês vão desculpar, meus colegas, meus caros amigos, nós temos que rasgar a Constituição. Porque está falando lá
É lá que eu estou baseando. Não estou baseando em histórias, em argumentos, não. Eu estou falando na Constituição de 1988, onde a sociedade fez. É a sociedade, meus amigos, onde tem direitos e deveres. Eu peço a vocês que entendam e não coloquem o sentimento aqui em cima. Não coloque o sentimento. Porque aqui, se você colocar o sentimento, você vai achar, você vai dar um julgamento errôneo. Porque se coloca o sentimento, você vai entender de uma forma errada. Entenda, faça, dá o veredito em cima, baseado na Constituição. Lá tem prerrogativas que falam, que no artigo 23 e 24, que dá, né, que o estado de necessidade, eu tenho esse argumento. Se vocês não podem, vocês podem não concordar na minha tese. Isso vocês podem fazer. O que não pode é discordar da Constituição. Aí não, porque aí se você discordar, você vai estar tirando as leis que foi feito na sociedade, que foi de direitos e deveres para a sociedade como todo se viver bem. Por favor, peço vocês que entendam isso. Não julguem com sentimento. Aqui é um julgamento, uma coisa séria. Não podemos colocar um sentimento na frente. Use, você coloque a razão. Use a nossa Constituição de 1988, que está falando, o artigo 23 e 24. Eu bato nessa tecla, gente, que no Brasil, infelizmente, nós temos essa lei. Se você falar comigo assim, não, você está baseado em qual lei? Eu falo dia 23 e 24. Se vocês falar comigo que eu estou errado, então a lei está errada. Então nós temos que pedir aos legisladores para mudar a lei, porque não é eu. Não é eu que vocês estão, não estou julgando, é eu, é a lei. Por favor, peço vocês, encarecidamente, para não colocar o sentimento, mas sim a consciência do que você está fazendo. Essas pessoas, olha para você ver a tristeza dos réus. Ah, então é assim que termina, então vamos terminar assim? Peço a absolvição dos meus clientes e assim encerro. Muito obrigado. Pessoal, antes de a gente colocar isso para julgamento, silêncio, eu vou te remover do recinto, tá? Antes de terminar, eu vou o réu, tá? Ele quer dizer uma palavra sem manifestação de acusação devido, ok? Boa noite. Boa noite, gente. Eu gostaria de falar de forma leiga, porque a gente tem conhecimento como explorador. E uma coisa que a acusação falou, que como explorador a gente tem que estar preparado para qualquer acontecimento. E a gente nunca tinha passado por essa situação de ficar preso. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente nunca vai pensando que isso vai acontecer. Um exemplo citado por ele policial, ele vai para trabalhar, mas não vai pensando que vai morrer. E no nosso caso, entramos 5 amigos. Eu espero que vocês entendam que todos nós tínhamos família. E a gente entrou lá para fazer um passeio momentâneo, de no máximo um dia. A gente ia voltar para casa, tanto que a nossa família estava aguardando a gente. Tanto que no primeiro momento vocês podem perceber que eles já deram falta de nós. E aconteceu da gente levar o mantimento para aquele momento. A gente levou o mantimento a mais, sim, caso acontecesse. Mas levamos mantimento para 3, no máximo regrando 5 dias por aí. Não levamos muito mantimento. E dentro da caverna, gente, a gente não tinha água. O corpo sobrevive, sim, sem o alimento, mas não sem a água. E eu gostaria de mostrar, falar para vocês,
que a partir do momento que você está sem alimento, o corpo, a parte que o médico falou do hibernar, eu entendo da maneira que a partir do momento que você não tem alimento, o seu corpo, uma forma dele tentar suprir é te dando sono. Mas a partir do momento que a gente estava lá dentro, preso, perguntamos e não tivemos uma resposta 100%. Então, eu vou te pedir para se ater às suas palavras e não argumentar sobre o caso, ok? É só concluir. Sim, senhora. Senhor, né? Obrigada. Voltando a falar, a gente estava lá dentro e já não tinha mais o que fazer, a gente estava sem alimento e com isso, sem saber o que um amigo ia fazer ou não, porque ali a gente já estava com fome, cansado, sobrecarregado, a gente começou a se privar do sono. Então, eu peço que, antes de vocês tirarem a sua conclusão, vocês levem em conta isso, por favor. Porque todos nós temos família, todos nós sentimos muito a perda, porque perdemos ali um amigo. Isso. Bom, encerrados aí a fase de debates, eu vou passar a palavra para o júri, que vai cada um se pronunciar acerca do seu voto, tá? E a dinâmica funciona da seguinte forma: nós temos 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nós temos 10 pessoas, alguém vai ter que se abster de votar. Já se abstém? Tá. Então nós temos ali aquele que não vai se abster pelo motivo óbvio para não ter desempate. E se eventualmente tivéssemos empate, eu vou ter que decidir e eu não quero carregar este fardo. Ok? Não quero fomentar a divisão da turma. Tá? Então, vamos lá, eu passo a palavra para o júri, aí o júri, né, dê o seu voto, se absolve ou se condena e brevemente faça a sua fundamentação. Lembrando, pessoal, que a ideia é que o júri não dê uma fundamentação jurídica, uma vez que o júri não tem, tecnicamente, capacidade para isso. Tá? A ideia é que o júri decida com base na sua convicção das provas apresentadas. Eventualmente, se quiser levantar algum tipo de argumento, não tem problema, mas... Beleza? É à vontade. Boa noite a todos. Eu acredito que o meu voto é baseado no que foi falado e o que aconteceu a respeito do crime. Por mais que tente se defender esse crime, para mim, não tem como não ter uma pena para este crime. Eu não sei nada sobre direito, mas pelo que eu entendo, as coisas naturais da vida e pelo ser humano, o meu voto é que eles sejam condenados e que haja, sim, uma pena que venha caber dentro do propósito daquilo que aconteceu aqui. Porque, na verdade, foi dito algumas palavras a respeito de perder consciência, etc., que eles estavam com necessidade, mas isso não é motivo para tirar a vida de ninguém. Então, acho que o meu voto é sim. Condenação. É condenação. Tem que falar se é condenação ou absolvição. Se não sabia, não. Boa noite a todos. Baseado no que eu escutei de ambos os lados, eu voto para condenação pelo fato de o que foi tirado dele é o bem maior de qualquer ser humano, que é a vida. E isso sim é um crime de acordo com o Código Penal. Então eu acho que eles têm que ser condenados. Então, perante os fatos apresentados de ambas as partes, uma dúvida muito grande veio a mim, porque, por um lado, a gente tem ótimas pessoas que defenderam suas teses, sua ideia, e do outro lado, nós temos ótimas pessoas que também conseguiram acusar com suas ideias. Perante a tal situação, eu, como escolhido um dos júris,
eu voto pela absolvição dos réus, por dentre vários motivos, que realmente a escassez de alimento e da situação até mesmo mental daqueles 4 homens estavam inexplicável no momento. Então eu passo a palavra para o próximo júri. Não, pode falar dele. Pode falar. Boa noite a todos. Uma circunstância aí difícil de ser interpretada, porque se trata de uma vida, mas levando em consideração também que foram 10 vidas que foram perdidas para que essas 4 vidas pudessem estar aqui. Não de uma forma a qual elas gostariam, creio eu. A gente tem que levar em consideração também sobre esse caso a questão da psicologia, psicanálise, porque eles estavam com a sua faculdade mental já em um nível deteriorado, vamos dizer assim. Eu não sou médico, eu estou aqui como júri, mas veja bem, é assim como uma pessoa que está no deserto, com a privação da água, ela começa a ver miragens que nada mais é distorções de memórias que ela já teve no passado. Essas são questões já comprovadas pela ciência, pela psicologia e por demais estudos sociólogos. Mas o meu voto em si é não condenação deles. Eu levo em consideração também que não foram apresentados, né, as circunstâncias na qual a pessoa morreu. Então, fica a questão da palavra deles. Também houve contradições em ambas as partes. A questão do médico, ele falou que o corpo humano ele consegue hibernar. A questão de hibernação é somente voltada para animais. O corpo humano ele não consegue absorver essa energia devido a essa circunstância. Só esclarecendo o meu voto. Boa noite a todos. Eu pude acompanhar boa parte do depoimento. O que acontece? Vocês da defesa falam muito do excludente de ilicitude, mas eu não vi dentre eles, nenhum deles que julgaram pela vida do próximo, pela vida do outro. O que acontece? Eu, pelo meu ponto de vista, eu vejo como acusação. Eles tiveram sim um momento de zelar pela vida do próximo. Eu não acredito no excludente de ilicitude nesse caso. Passa a minha palavra. Eu voto pela acusação, condenação. Boa noite a todos. Bom, levando em conta os problemas de desidratação e de desnutrição, acho que os réus estavam em estado de necessidade e voto para a absolvição dos acusados. Boa noite. Diante dos fatos aqui apresentados, eu voto pela condenação dos acusados. Ninguém pode privar o outro do direito à vida, nenhuma vida vale mais que a outra. Ambos estavam sobre as mesmas circunstâncias, os mesmos medos e as mesmas incertezas, não sendo, portanto, cabível colocar qual vida vale mais que a outra numa balança. Boa noite a todos. Após ouvir ambas as partes, eu senti muita contradição na palavra de uma dos réus, onde ela disse que eles, por favor. Onde um dos réus disse que só pensava na família dela naquele momento, mas ela nunca pensou na esposa dela, na esposa dele que está aqui fora. Pensou somente nela, não pensou na família do próximo. E não deu nem a chance dele de evitar a morte dele. Então eu voto sim para a condenação dele. Silêncio, ficamos por voto. Bom, de acordo com o argumento de ambos os fatos, levando em consideração o fato do que a defesa falou, que não temos noção do que é estar lá e passar
por aquilo, levando em consideração tudo isso, eu acredito que eles pagaram um preço e o meu voto é absolução. Silêncio. Até que o resultado seja proclamado. Calma. Bom, pessoal, vou falar, mas depois não acabou não, tá? Eu tenho recados finais. Bom, considerando, né, foi tratado, considerando aí os votos, ressalto para vocês que esse é o terceiro júri da semana. Não, eu fiz quarto júri da semana, porque eu fiz 2 no Floresta, fiz um aqui, e nos 3 anteriores a gente teve aí uma margem muito grande, né, de absolução a atingir pelo menos um voto, ou um único voto. Aqui nós tivemos uma votação apertada, né, com 5 a 4. Então, por 5 votos a 4, não, porque senão vai dar empate. Se der empate aí, o número de votos ímpar. Por 5 votos a 4, os réus foram condenados. Tá? Justiça! Justiça! Eu pensei que... Tribunal. Agora eu peço ordem no tribunal. Silêncio, réu. O réu tá pedindo ordem no tribunal. Reveste aí, pessoal. Reveste aí. Atenção. Hoje pela manhã estava no Floresta. Silêncio. Hoje pela manhã estava no Floresta. E aí, né, como me colocaram como juiz aqui, porque eu ia passar, mas foi isso que eu tentei não ter esse mesmo papel. Eu posso abrir outro processo? Silêncio. Eu posso? Então eu abri a processual. Presta atenção. Se não ficarem calados, eu vou escrever um pouco da sua cara. Deixa eu falar. Seguindo o que foi feito hoje de manhã, sugiro para os réus, já que condenados, né, já que estou aqui, vou sugerir uma sanção para eles. Que os réus sejam, né, não sejam presos, mas que sejam colocados em instituições para que sejam tratados psicologicamente os danos que foram provocados pela situação. Acredito que uma medida de segurança nesse caso seria mais eficaz do que eventualmente colocá-los novamente no carro. Se colocar no carro, você mata a escola. Pessoal, mas para a gente encerrar, tá? E aí, antes da gente ir embora, o pessoal da turma vem aqui para frente para a gente tirar uma foto com todo mundo. Mas antes eu quero falar 2 coisas. Primeiro é que eu acho que vocês, de todos que eu fiz até agora, elevaram o nível de uma forma que eu não estava esperando. Hoje pela manhã eu fiquei impressionado com a turma do Floresta, com a desenvoltura que eles tiveram. Assim, todos foram muito bem, todos, mas hoje de manhã o pessoal do Floresta se exaltou de uma forma, né, bastante considerável. E aqui eu acho que vocês levaram aí o trabalho, cumpriram o objetivo do trabalho, né, afinal de contas nós estamos aqui num trabalho acadêmico, e o objetivo desse trabalho era poder de argumentação, trazer ali, né, a forma de argumentar, entender um pouco o caso. Eu acho que foi assim, para mim foi nota 10. Se eu pudesse dar 10 pontos, mas não. Não, mas pode.